aquele homem ia à frente, no alto, do arraial de Israel, e dizia: dai-nos um homem para que ele peleje contra mim. Se ele me vencer, nós serviremos a vocês. E se eu vencer eles, vocês servirão a nós, e não morrerá um só único homem. Mas a Bíblia vai dizer que naquele exército de Saul tinha Jonathan, experiente em guerra, Saul, experiente em guerra, os irmãos de Davi, experientes em guerra, ótimos soldados, mas o medo que abateu a mente daqueles homens por ver aquele gigante de quase 3 metros de altura, né? Fizeram com que eles recuassem, tremessem, e ninguém teve coragem de pelejar contra aquele gigante. Mas a Bíblia diz que os pais de Davi mandaram mantimento para os seus irmãos. E quando Davi chega lá, a batalha no fronte, ele avista aquela situação e pergunta: por que esse circunciso ofende tanto assim o exército do Deus vivo? E aí eles começaram a contar para ele. Davi era um garoto, ele tinha recebido a unção, mas ele ainda não era rei. E aí ele começa a se oferecer para o rei Saul, dizer: eu irei contra ele. Saul, quem sabe, disse para Davi: Davi, você não tem jeito de guerreiro, você não se veste como guerreiro, você não tem armas de guerreiro. Como tu irá vencer este gigante? Se todo o meu exército, homens preparadíssimos para a guerra, não venceu, não quis ir à batalha, você vai. Mas Davi disse: eu vou sim. Eu vou, porque ele não está brincando com o exército de Saul. Ele está brigando com o exército do Deus vivo, o Deus de peleja, o Deus que ele nunca perdeu numa batalha. Aleluia. E muitas vezes nas nossas vidas, irmãos, os gigantes se levantam. E nós tememos, porque nós somos carne, nós somos pequenos. E muitas vezes o gigante começa a nos amedrontar de tal forma que esquecemos que Deus é que vence as batalhas por nós. O nosso inimigo é invisível. Se não fosse o Espírito Santo de Deus para nos revelar de onde viriam os ataques dos adversários, o que seria de nós? É por isso que nós levantamos a madrugada, buscamos a presença de Deus, para que Deus nos mostre o caminho, nos dê as armas para poder lutar. Glória a Deus. Aleluia. Sexta-feira, pastora, final de campanha. Eu não sei quantos sexta-feira foi, mas a senhora viu o resultado. O gigante se levantou a coisa nunca. Continua se levantando. Mas ele vai cair por terra em nome de Jesus. Porque o leão da tribo de Judá, aquele que nos alistou para este exército, ele vai garantir a nossa vitória. Glória a Deus. Eu já creio na cura da mente. Desde já eu já creio em nome de Jesus Cristo na cura dela. Porque eu sei que aquele que chamou ela para essa batalha, ele é fiel. Aleluia. Ainda que o homem seja infiel, mas Deus, ele permanece fiel com o homem. Na minha vida foi assim, na vida de muitos aqui foi assim. Aleluia. Na vida de Pedro disse: eu nunca te negarei, Senhor. Aleluia. Jesus disse para Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E a Bíblia diz que Jesus foi preso. E as pessoas começaram a apontar: Pedro, você estava com ele? Ele disse: não. Você estava? Não. Na terceira vez o galo cantou e Pedro chorou. Os evangelhos sinóticos vão dizer:
a mesma coisa. Mas só Lucas vai relatar que quando Jesus está sendo levado, ele olha para trás e vê Pedro negando. Mas Jesus não olha com um olhar de revolta. Jesus olha com um olhar de misericórdia. Glória a Deus. Mais tarde, Pedro se tornaria um pastor de igreja. No seu primeiro discurso, 3.000 almas se converteriam. É a misericórdia de Deus. Glória a Deus. Eu quero louvar. Por toda a minha vida, só me acompanhe. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte me passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão segura no seu colo altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele Glória a Deus. creem. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Louvado seja Deus. A tua palavra é escudo, lâmpada para os nossos pés. Assim é a palavra do Senhor, né? Eu quero ler aqui no livro de Apocalipse. Quem puder acompanhar a leitura, voltarmos ao tempo antigo, né? E a gente acompanhava as leituras. Eu me sinto feliz nessa igreja porque eu me lembro dos tempos antigos. Capítulo 5 de Apocalipse. Nós iremos falar um pouco do Cordeiro de Deus, aquele que morreu, venceu a morte, foi assunto ao céu, hoje é nosso advogado
e está preparando um lugar para vir buscar a tua noiva. É noite de Santa Ceia. E sabe se essa não será a última ceia aqui na terra? Porque as bodas será lá em Canaã. Aleluia. Quem sabe? Existe uma canção que diz pode ser hoje. Pode ser hoje o seu último culto, então adore. Pode ser hoje a sua última pregação, então pregue com a alma. Pode ser hoje que você esteja a última vez dentro de um templo, então adore esse Deus que está dentro desse templo. Esta casa de oração, na verdade, porque o templo somos nós. Vamos sempre não perder tempo, porque o culto hoje tem 3 partes, né? E vi na testa do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: e quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui um leão, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e vi, e estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havia sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostrados diante do cordeiro, tendo todo deles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aleluia. As orações que são entoadas aqui são chegadas às narinas de Deus, cheios de ar. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o homem foi formado ali no Gênesis ao 6º dia. Está dando para todo mundo ouvir? A Bíblia vai dizer que ali no livro do Gênesis, o homem foi formado ao 6º dia. Deus preparou todo o ambiente, preparou toda a decoração e todo o lar para aquele homem. E ali fez um jardim para ele. A casa de Adão seria um jardim onde teria a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus fez todos os animais conforme a sua espécie, macho e fêmea. Mas ao homem Deus não tinha feito. Então Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Vamos fazer uma ajudadora para ele. E fez Adão cair num sono profundo. E ali das suas costelas retirou e fez Eva, a mulher, a mãe de todos os seres viventes. Mas a Bíblia vai dizer que Satanás já tinha sido expulso dos céus e estava perambulando aqui pela terra. E existia um animal lá no jardim que era o mais astuto dos animais. Satanás sempre procura o mais astuto para usar. E aquele animal foi usado pelo inimigo para intentar Eva a ir contra Deus. Ele pergunta, usando a psicologia, pergunta: disse Deus que não é para comer nenhum desses frutos da árvore?
Ela disse, não. Deus disse que de tudo poderia comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Imagino eu que ali tinha, pastor, árvores de todos os tipos, cores, sabores que Deus fez para o homem e para a mulher. Mas a curiosidade, a vontade de ser igual a Deus, porque Deus já criou o homem com livre-arbítrio. E ali aquela mulher foi seduzida. E a serpente disse, não, ele está mentindo para você. Porque no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Olha o trabalhar de Satanás na vida do homem, desde a primeira família. E aí aquela mulher, ela come do fruto. Ela pecou. Quando o marido dela chega, ela convence ele de comer também. E ele descobre que estamos nus. E todas as tardes Deus conversava com eles. Nesse dia Deus procurou. Deus não procurava, Adão desaparecia. Mas Deus procurou. E Adão estava escondido. Disse Deus, por que se esconde? Quem te mostrou que você estava nu? Ah, Deus, foi a mulher que tu me deste. A mulher vai e disse, foi a serpente. Aí Deus lança toda a maldição sobre aqueles três seres. A mulher, o homem e a serpente. Estou aqui para ganhar tempo. E aí, a maldição, o pecado entra ali no jardim do Éden. Mas só que lá tinha a árvore da vida. Disse Deus, tiremos eles daqui do jardim, porque se deles eles comerem da árvore da vida, eles vão pecar continuamente. Muitas vezes a gente pergunta, por que a morte? Se a gente for olhar neste sentido, a morte é uma segunda chance que Deus está nos dando. Porque o que morre é o corpo. Mas o Espírito fica vivo, o Espírito é eterno. A prova de que o Espírito já estava com Deus, mesmo antes de a gente nascer, é quando Deus forma o homem do pó e sopra nele, nas narinas, o fôlego de vida. Nós já estávamos com Deus. Nós já existíamos. Deus simplesmente faz a embalagem e sopra. Mas o pecado entrou no mundo. E com o pecado entrou a desgraça. E Satanás fez todo tipo de estripulia. O primeiro assassinato foi na família de Adão e Eva. E aí vem Noé. Deus destrói a cidade, mas vê Noé, da descendência, um homem justo, destrói todo o mundo com dilúvio e continua a sequência com Noé. Mais tarde, nós vemos Deus já fazendo uma aliança com Abraão, depois com Jacó, depois com Isaac, até chegar em Jesus. Se a gente olhar a genealogia de Jesus, a gente termina em Abraão. Então precisaria, Deus já fez o início, já pensando no final, porque Deus ele é presciente, é onisciente, ele já sabia do que aconteceria. Muitas pessoas perguntam, já que Deus sabia que aconteceria, por que ele não fez nada? Deus não queria máquinas em série, Deus não queria fabricar robôs, Deus queria seres que adorassem a Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Com livre-arbítrio, o qual nós estamos fazendo aqui esta noite. Glória a Deus. Sairmos de nossa casa não foi fácil. Eu digo por experiência própria, ontem e hoje não foi fácil. O inimigo se levantou de tal forma, o gigante se levantou de tal forma, dizendo, você não vai. Mas o Espírito de Deus disse, vai, porque eu estou contigo. Irmãos, quem me chamou garante.
Posso até estar batido, mas não desanimar. A gente pode até estar doente, mas quando não é a hora da morte, Deus tira até da UTI. Glória a Deus. Deus sara câncer. Deus cura AIDS. Deus cura enfermidade, seja ela qual for. Glória a Deus. Muitas vezes é nós que limitamos o poder de Deus na nossa vida. Por quê? Porque todas as vezes que Jesus fazia milagres, ele perguntava: tu crê? Tu queres? Aleluia. E tinha que haver uma afirmativa. E muitas vezes nós cristãos de muito tempo achamos: não, eu não preciso pedir a Deus porque Ele já sabe. Ele sabe sim. Mas todas as vezes que nós postamos nos joelhos dizemos: Deus, o inimigo está chegando tão perto de mim, Deus, que está difícil continuar a caminhada. Deus disse: agora deixa comigo. Você chegou onde eu queria. Você disse que suas forças já se esgotaram, que o gigante é maior que você. Mas antes desse gigante existir, eu já era. Foi eu que criei esse gigante. A Bíblia vai dizer que Davi vai lá pegar 5 pedrinhas. O gigante pergunta para ele: eu sou algum cão para tu vir para mim com pedras? Ele: não. Você vem a mim com espada, com lança, com escudo. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ainda hoje eu vou arrancar a tua cabeça e o nome de Deus vai ser glorificado. E foi o que aconteceu. Todos conhecem a história. Aí agora Jesus nasce no ventre de uma jovem chamada Maria. E o teu ministério, já praticamente aos 12 anos de idade já começa, porque quando Jesus sobe, quando Jesus sobe ao templo com a tua família para adorar, ali Jesus fica no templo, os pais não percebem. E aí 2 dias de caminhada, os pais não perceberam que Jesus não estava na caravana. E aí eles retornam. Quando eles retornam, Jesus está no templo. Glória a Deus. E eles: por que tu fizeste isso, menino? Jesus diz para eles: vocês não sabem que convém eu fazer a obra de meu Pai? Jesus já disputava com os escribas e fariseus acerca da lei de Moisés, acerca da nova aliança, que um dia ele consumaria ali na cruz do Calvário. Aí Jesus vai crescendo e chega aos 30 anos de idade, seu ministério começa. Jesus agora começa a escolher as pessoas. Escolheu 12 apóstolos, 12 discípulos para o seguir. Porque Jesus sabia que o seu ministério terreno duraria pouco tempo, mas o Evangelho precisaria chegar até os confins da terra. Precisaria chegar até hoje aqui onde estamos. Precisa chegar nas prisões. Precisa chegar nas praças, como eu estava vendo ontem. Precisa chegar nos lugares mais longínquos. E Jesus dá ordem àqueles discípulos: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas o grande problema é que Jerusalém estava dominada pelo reino romano. A religião judaica se concentrava nos fariseus, escribas e nos seus sacerdotes que observavam a lei de Moisés e não aceitavam a nova lei, a nova aliança, a graça. E os profetas, como o profeta messiânico Isaías profetizou através de Jesus Cristo, que Jesus viria da forma que veio, mas eles não aceitavam. Eles queriam um Jesus político,
que livrasse eles das mãos de Roma. Mas para os religiosos da época, estava tudo bem. Eles gozavam de privilégio do governo romano. Eles e os publicanos, ou seja, aqueles judeus que se alistavam lá em Roma para cobrar impostos dos seus próprios parentes, dos seus próprios conterrâneos. É o caso de Levi, de Mateus, o qual Jesus também chamou e ele veio. A Bíblia diz agora que eles se enfurecem com o ministério de Jesus, porque Jesus começa a curar, começa a pregar, começa a denunciar pecados. E a igreja que denuncia pecados, a igreja que luta contra o pecado, não se fala mais sobre mensagem de cruz nas igrejas. Não se fala mais sobre o pecado na igreja. Não se fala mais que Jesus quer a limpeza do copo pela parte interior. Os judeus tinham costume de limpar o copo por fora. Jesus disse, e por dentro, vocês não limpam? Glória a Deus. Cheio de rapina, cheio de vício, cheio de malícia, cheios de maldades. O trabalhar de Jesus começa por dentro. Glória a Deus. Jesus começa a limpar por dentro. Glória. E enquanto estivermos nessa carne, nesse tabernáculo, neste corpo mortal, nessa carne que inclina para as coisas desta terra, nós iremos falhar, nós iremos pecar, nós iremos nos irar, nós iremos sentir ódio, mas que nada disso ache abrigo no nosso coração. Jesus. A mente é um campo fértil, livre. Mas a Bíblia diz que quando desce o coração e a boca fala, é porque o coração está cheio daquilo que a boca falou. Temos vivido batalhas constantes, batalhas difíceis. Temos pedido a Deus para proteger as nossas mentes. Porque Satanás tem atingido muitas mentes. A depressão, a ansiedade, tem sido o mal deste século. Eu me lembro que há uns 2 anos atrás, vi as manchetes. Não era fora da igreja, não. Era dentro da igreja. Pastor tal se suicidou. Pastora tal se suicidou. Por que isso? A depressão, a ansiedade, a preocupação com as coisas deste mundo. Temos que se preocupar com o reino de Deus. Temos que viver aqui pensando no reino de Deus. Pensando que um dia Jesus irá nos buscar. Pensando em estar com as nossas lamparinas acesas. Pensando em estar com o vaso cheio de azeite. Para que Jesus, quando voltar, não nos encontrar nus, e sim vestidos e revestidos com a tua palavra. Aí a Bíblia vai dizer que agora os fariseus, os sacerdotes, eles prendem Jesus. Mas sobre qual acusação? Rei dos judeus. Para Roma, ter um rei entre os judeus significava a retomada de Israel. Aquele rei iria se voltar contra Roma. E para os judeus, Jesus não era rei coisa nenhuma, sendo que ele é rei sim. Porque eles aceitavam o rei político. Foi o caso de Judas Iscariotes. Para quem não sabe, Judas Iscariotes, Cariotes era uma cidade. Era da mesma cidade de Barrabás. Barrabás, o filme mostra que ele era um matador, era um assaltante, era isso, era aquilo. Mas ele era um revolucionário.
não aceitava a invasão de Roma. Ele lutava contra Roma. Por isso ele foi preso. Judas, ele achou que Jesus seria esse rei político que organizaria um exército para lutar contra Roma. Mas Jesus só chamou 12 pescadores, publicanos, que tinha o nível intelectual mais alto, eram publicanos. Lucas, ele não foi apóstolo. Então a luta, a batalha, a perseguição, ela começa a ficar ferrenha sobre a vida de Jesus. Muitas vezes Jesus estava pregando, os sacerdotes mandavam prender, Jesus saía. E eles não percebiam, porque todos se pareciam, se vestiam iguais. E aí Jesus saía. Mas na noite da Santa Ceia, onde Jesus chama os 12 para se reunir, uma Santa Ceia igual a ela, que iremos participar daqui a pouco, Jesus começa a lavar os pés deles. Um deles diz: não, Jesus, o Senhor, não, meus pés não. Se eu não lavar os seus pés, você não é digno de mim. E aí Jesus começa a partir o pão e a distribuir. E aí um deles pergunta para o outro, porque Jesus diz: essa noite um de vocês há de me trair. Aí começa o questionamento: quem vai trair Jesus? Aí aquele que colocava, Tiago, que colocava o ombro sobre Jesus, aquele que vou botar um punhado molhado sobre a sua boca. E assim que ele colocou e deu, Judas saiu. Porque já sabia que Jesus ia orar no Getsemane. E aí Jesus chama todos os discípulos e chama os 3, os mais chegados. Todos são discípulos. Jesus ama todos. Mas tem os mais íntimos. Não por acepção de pessoas, mas porque Deus tem algo mais profundo com aqueles. O corpo é o mesmo, mas há diversidades. Deus opera na vida de um jeito, opera na vida do outro de outro. Mas a recompensa será a mesma, a salvação, o galardão. A depender das nossas obras. Aleluia. E aí Jesus vai orar. Aquela noite foi terrível para Jesus. Porque ele sentia as ânsias, as dores, a agonia da morte. Diz que o seu suor, a sua suor, não era suor como o nosso. Diz que dentro dos seus fôlegos saía sangue. De tanta angústia que Jesus sentia. E aí vem ao exército para prender Jesus e Judas no meio. Eles não conheciam Jesus. Judas disse: olha, aquele que eu beijar, este é o Messias, é o reino de Deus, é o Jesus que vocês querem. Toma aqui, Judas, sua recompensa, 30 moedas de prata. Jesus. E aí Jesus foi preso, levado para Anás, Caifás, e nenhum deles tiveram coragem de condenar, porque era a época de Páscoa. E na Páscoa eles não poderiam condenar ninguém à morte. Aí manda para Pôncio Pilatos, aí manda para Herodes, depois manda para Pôncio. Aí Pôncio: você não vê que eu posso livrar você? Eu vejo que você não é um criminoso. Eu posso livrar você. Qual a sua defesa? Eu tenho autoridade para tirar você da morte, da cruz. Eles querem a pena máxima para o Senhor. Jesus diz:
você não teria nenhum poder se do meu Pai não fosse dado a ti. E Jesus, como ovelha muda, ele permaneceu. E as pessoas que viram ele entrar em Jesus montado no jumentinho, dizendo: Hosana, 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 Hosana. Agora era a mesma multidão que dizia: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Mas o amor de Deus não foi anulado por causa disso. E Jesus continua. Começa a via dolorosa. Jesus é condenado a 40 chibatadas. Os historiadores vão dizer que os chicotes tinham nas suas pontas das suas lanças ossos de animais ou pontas de ferro. Eles chegavam nas costas de Jesus, as costas nuas, e lançavam 40 vezes. Diz que os estudiosos que começou a aparecer as costelas de Jesus. E agora ele pega a haste da cruz, porque a parte vertical já ficava no local chamado caveira, ele só teria que levar a parte horizontal nas costas. E no caminho para completar o sofrimento de Jesus, ele é o rei, ele é rei, pronto, arranca ali uns espinhos ali, fizeram uma coroa de espinhos, raro sobre a cabeça de Jesus. O sangue começou a jorrar e Jesus mudo, como ovelha, como cordeiro, foi até o final. A Bíblia diz que chegando lá, no Calvário, Jesus ainda não falou nada, não praguejou, não amaldiçoou ninguém. Só disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia, se cumpra a tua vontade. Aleluia. E a agonia foi tanto que Jesus entregou, disse: Pai, eu te entrego o Espírito. Naquele momento houve um grande terremoto, mortos começaram a sair das suas covas, e aí eles reconheceram, o dia virou noite, e aí eles reconheceram: este realmente era o Filho de Deus. Isso foi na sexta-feira. Mas ao domingo pela manhã, uma mulher foi lá buscar o corpo de Jesus. Ela dizia ao soldado: deixa-me ver o corpo do meu mestre. Só que chegou lá, a pedra já estava revirada. Ela entra, já não vê mais nada, não tem corpo. Jesus tinha ressuscitado. Aleluia. O mesmo Espírito que ressuscitou a Lázaro, o mesmo Espírito que nos ressuscita a cada dia que parecem que já estamos mortos, espiritualmente falando. Este é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, porque o Espírito ainda não estava na terra. Prova disso aqui: quando Jesus é batizado por João Batista, desce de uma pomba. Os profetas, o Espírito descia, enchia o profeta profetizava, o Espírito subia. Aí Jesus ressuscita e aparece a dois moços no caminho de Emaús. Começaram a conversar sobre os últimos acontecimentos e tal. E Jesus pergunta: mas vocês estão conversando aí e tal. Não sabe, mataram Jesus de Nazareno. E eles não conheceram a Jesus. Quando Jesus entra na casa, e aí tem lá, Jesus parte o pão novamente. Glória a Deus, aleluia. Aí eles se lembraram: da mesma forma que ele partiu o pão da última ceia, ele partiu novamente. Glória a Deus. E aí Jesus, durante 40 dias, peregrinou sobre esta terra,
depois de ressuscitado, para provar para o inferno e para a morte que ela não tem poder sobre ele. Glória a Deus. E foi ali que Jesus venceu por nós. Naquela cruz Jesus venceu. E por isso hoje estamos aqui. Nós não somos qualquer pessoa. Glória a Deus. Nós não somos qualquer. Somos pessoas que Jesus deu a vida. Aleluia. É como o irmão de hoje me falou, às vezes nos chamam de gentezinho. Mas a Bíblia vai dizer, lá em Filipenses 2, que um dia, grandes, pequenos, reis, todos dobrarão o joelho Oh, glória. e reconhecerão que este Jesus tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. É por isso que nós glorificamos Ele agora. Porque sabemos que um dia, aqueles que desfazem de nós, irão ter que adorar também. Amém, Jesus. Todos terão que reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e que morreu e ressuscitou. João 3,16. Por amor de nós, Jesus deu seu único Filho Glória a Deus. para que morresse por morte de cruz. Mas a Bíblia vai dizer que ficou um único apóstolo vivo. Aquele que andava com Jesus, João, que escreveu a primeira carta, que escreveu a segunda carta, que escreveu o Apocalipse. João tem uma visão agora, ali na ilha de Pátimo, porque o governo da época de João disse: olha, você terá a morte pior de todas do que os seus outros colegas, você vai morrer lá na ilha, sofrendo lá naquela ilha. E foi de lá que João teve as maiores revelações. Muitas vezes o inimigo pensa que a gente está no calabouço, pensa que a gente está na pior, mas muitas vezes Deus nos deixa ali para nos dar revelações poderosas. Glória a Deus. Em situação difícil, para nos dar revelações poderosas. E João da ilha de Pátimo, ele escreveu as 7 cartas às igrejas da árvore. E ele tem a visão agora desse capítulo 5 do livro que revela sobre os 7 cavaleiros que estão sobre a terra. E esses cavaleiros já saíram, já estão sobre a terra. Há guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, pai matando filho, filho matando pai, o aumento da fome. Oremos pela Ucrânia, porque está em guerra, ou seja, tentando se defender de um inimigo poderosíssimo. A Coreia do Norte já está querendo entrar em guerra com a Coreia do Sul. Aqui no Nordeste, o ano passado, tivemos terremoto, as enchentes, doenças que os homens não descobrem. Quantas outras virá? Jesus está às portas. Amém. E quem abriu os 7 selos? Não tinha ninguém capaz de abrir os 7 selos. Aí o anjo mostra ele veio como um cordeiro, mas hoje ele é o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. João, na tua primeira carta, ele disse: filhinho, não pequeis. Mas se todavia pecares, vocês têm um advogado perante a Deus. É noite de Santa Ceia. Vocês têm um advogado perante a Deus, Aleluia. que ele intercede por mim, por vocês. Glória a Deus. E não há pecado que Deus não possa perdoar. Amém, Jesus. A Bíblia diz que examine homens a si mesmo. Não é assim, pastor? Depois coma desse, depois beba desse cálice. Eu louvo a Deus por esta igreja pequena, o meu sonho
igreja pequena. Porque a música, igreja pequena, onde Jesus falava, o louvor subia, Glória a no Deus. mesmo instante, o poder descia. Aleluia, Deus. Aleluia. E aqui é assim. Que permanecemos nessa união, Em nome de Jesus. nesse amor, Em nome de Jesus. nessa comunhão, uns ajudando os outros Em nome de Jesus. a chegar até o céu. Mas o irmão Elias não veio para o culto tal dia. O irmão Elias está com algum problema, posso ajudar? Às vezes o irmão Elias está passando o gigante está lá. E às vezes o gigante ofusca a visão. Isso são carne. Às vezes o irmão de hoje, a gente uma bênção na mão desse homem. A esposa também. Mas às vezes se abate com a outra. Quem vai levantar? Eles que estão um ajudando o outro até Jesus voltar. Aleluia. Amém? Eu não tinha preparado uma luta, uma guerra de ontem para hoje. Disse Deus, eu estou totalmente dependente de Ti para falar do Teu amor. Mas eu creio que Deus falou aos nossos corações. Amém. Glória a Deus. Né? E eu quero já encerrar a oportunidade, porque já 8h05. Né? Muito obrigado pela última pastora, igreja. E eu estou aqui. Eu não me canso. Né? Eu disse, Deus, eu dedico minha vida a partir de hoje a Ti. Seja dentro ou fora da igreja, nas praças, onde me chamar, estaremos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus continue abençoando nosso irmão. Louvado seja Deus. Hoje é culto de Santa Ceia. E a Bíblia manda que nós venhamos nos examinar. E alguns têm o costume de pedir perdão só no dia da Santa Ceia. Mas nós temos que pedir perdão a todo momento, porque a todo momento nós pecamos. Adão, ele foi expulso do paraíso, não foi porque ele matou, não foi porque ele adulterou, não foi porque ele fornicou, foi porque ele desobedeceu a ordem de Deus. E pecado para Deus não tem tamanho de pecado. Ah, meu pecado é maior do que o seu, o pecado do irmão é maior do que o meu. Não, o pecado é pecado. Então, quando Adão desobedeceu a Deus, aquilo que Deus criou para ele, Deus deu um privilégio para ele, louvado seja Deus, ele jogou aquilo fora por causa da desobediência. Então, que possamos sempre examinar, porque Jesus está voltando e não é brincadeira. No livro de 1 Coríntios, a partir do 23, vamos colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo:
Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes e comer e bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntai para comer, esperai um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para a condenação. Quando demais coisas ordenará quando for ter convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar olhando pelo cálice, pelo pão. Louvado seja o nome do Senhor. Amado Deus, poderoso Pai, Criador dos céus e da terra, graças te damos, ó Pai, por este cálice, por este pão. Pai querido, a tua igreja, Pai, vai cercar a mesa, Senhor, participando, Pai querido, da Santa Ceia do Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando a tua igreja, para que sempre possa estar cercando a tua mesa, meu Pai. Para que sempre possa estar em comunhão, Pai, um com os outros e contigo, Pai. Ó Deus, muito obrigado por tudo. É o que eu te peço, meu Pai, e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Vamos estar louvando o lugar. Glória. Aleluia. Hino de número 39. Tá. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali venceu. E neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são,
Tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, leva todo pecado, que maravilha de amor, porque mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais alto que a neve, Senhor. Aleluia. Glória a E Deus. assim, tomamos todo este pão em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Devemos todos, louvado seja Deus, o cálice do Senhor. Glória, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Seja o nome do Senhor. Obrigada. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, este sangue lavado, mais algo que a neve, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus continue abençoando toda a sua igreja. E Aleluia. assim eu faço para o pastor. Vamos orar, encerrando. Louvado seja Deus que recebemos um fortalecimento espiritual. Mais uma vez em comunhão com o Senhor. Isso não tem preço. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Querido Deus e amado Pai, eu quero te agradecer por esta noite maravilhosa, noite de Em comunhão. nome de Jesus. Senhor amado, que venha muitas outras noites, Senhor, de estar na tua presença, Senhor. Glória a A Deus. palavra diz: bom e suave é que os irmãos vivam em união. Que esta união, Senhor, permaneça Aleluia. e cresça, Senhor, cada vez mais. Em nome de Jesus. Vai trabalhando, Senhor, na nossa família. Nos dá uma noite de sono reparadora na tua presença. Fazendo valer a tua palavra que deitamos e logo pegamos no sono. E aos teus o Senhor dá enquanto dorme. Eu creio nesta palavra. O Senhor vai, sim, Deus, operando as tuas maravilhas, nos concedendo uma semana de vitória, uma semana do Efatá, em nome de Jesus. O amor de Deus, assim seja. E as doces consolações do Espírito Santo, assim seja. Esteja com todos nós. A igreja diz: Amém. Sempre uma bênção.